tudo bem? Boa noite e vou seguir a tradição. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Afinal, a gente não sabe que horas que as pessoas vão assistir, né, essas lives, e por mais contraditório que seja, né, e o mundo tá bem contraditório, né? Aliás, como eu ouvi outro dia numa expressão, o mundo tá mais do que tudo paradoxal, né? Tem coisas que simplesmente são um nó e não se resolvem, né? Bom, mas enfim, vamos desatar o nó aqui. O fato é que a gente tem percebido que muitas das lives que a gente tem feito, na verdade, não são assistidas ao vivo pelas pessoas, né? Depois elas ficam gravadas no IGTV, elas vão também para o nosso canal no YouTube, e aí o pessoal assiste quando tem tempo, quando dá. Isso é muito legal, né? Não tem sido poucas as vezes onde tem 5, 6 vezes mais visualizações dos vídeos nos outros canais do que durante a própria live. Isso que é bacana. Aliás, daqui a pouquinho eu vou chamar a minha convidada dessa vez. Tem uma coisa muito legal para a gente discutir, e ela tem coisas muito legais. Mas enquanto a gente estava se alinhando aqui nos bastidores, teve uma hora que a gente falava da própria saturação das lives, né? Poxa, mas tem live demais, né? Surgiu e tal, e todo mundo começou a fazer, e de tudo quanto era tema. Aí você pensa, pô, mas se está saturado, por que você vai fazer uma live? Porque a nossa ideia não é fazer uma live simplesmente para aproveitar, né, a onda. É aproveitar que hoje existe essa possibilidade da gente conversar com pessoas, que isso mudou o comportamento das pessoas. Antes, talvez há 6, 7 meses atrás, antes da pandemia, se a gente chamava alguém para uma live, não era muito fácil, a pessoa não tinha agenda, as pessoas não estavam acostumadas a seguir isso, era um formato que estava ainda se consolidando. Aí veio a pandemia, não é bom, né, o resultado dela, mas ela acelerou uma série de coisas, entre elas essa cultura da gente conversar. Bom, meu nome é Danilo Afonso, eu sou de uma consultoria chamada Vertigo 16 Desenvolvimento de Pessoas. A gente trabalha na área de desenvolvimento comportamental, que é uma área também que está se transformando. Fazemos desde trabalhos de desenvolvimento das competências soft skills, né, como a gente chama, ligadas a trabalho em equipe, a liderança, que é um tema que eu gosto tanto, a processos de coaching, que eu acho que é algo que não só o coaching, mas os trabalhos a gente chama de processos de aceleração da performance pessoal. E aí está incluído o coaching, está incluído a mentoria, o counseling e até mesmo os trabalhos terapêuticos, que estão ganhando uma nova visibilidade, um novo entendimento como ferramenta para melhorar a produtividade das pessoas. Enfim, tudo isso está se transformando e a gente trabalha com isso, está tentando entender. E vamos aproveitar então hoje para falar um pouco dessa área. A gente já chamou pessoas de várias áreas aqui, da área da saúde, da área das artes, né? Outro dia estava com o Manto, outro dia com o André Asquissa. Hoje a gente vai falar da nossa área original, que é a área de recursos humanos. Eu tenho um monte de desafio para fazer, de provocações. Eu sei que a Salete tem mais um monte. Então, falando nela, deixa eu chamar ela aqui para entrar com a gente. Aí apresenta também. E a gente começa a conversar um pouco o que o RH tem a ver com tudo isso que está acontecendo e por que o título, inclusive, também, né? O título da palestra é O Simples e o Básico. Acho que precisa ter coragem para vir aqui falar de simples e básico com a galera de RH no momento onde só se fala de tecnologia, de conectar tudo. Mas vamos lá, obrigado por ter aceito o desafio, Sal. Imagina, boa noite, Danilo. Tudo jóia, tudo ótimo, sempre um prazer. Nossas conversas são sempre filosóficas, sempre produtivas e divertidas, né? Super obrigado pelo convite, muita gratidão. E dura um pouquinho, né? O que? Umas 2, 3 horas que a gente fica falando até a hora em que a gente lembra de beber água, né? Então, tá suave. É sempre divertido. Sal, primeiro, se apresenta um pouco, conta um pouco da tua história, relembra um pouco como é que você veio parar nessa área de RH. Na verdade eu sempre dizia para minha terapeuta que eu caí de paraquedas na área de recursos humanos, e eu lembro que ela disse, não é possível uma pessoa que fica na área, que se dá bem, que se diverte, se não gostar do que faz, né? E quando eu fui fazer meu primeiro MBA de RH, eu descobri que realmente eu amo o que eu faço, eu amo desenvolvimento de pessoas, eu amo recursos humanos, e fui parar um pouco por acidente, sim, né? Eu diria que eu trabalhei já com 17 anos na Brinks, Transporte de Valores, em DP, né? E depois eu fiz faculdade de análise de sistemas, que na época era muito moda, e eu levei um tempo para descobrir que eu sou das ciências humanas, não das ciências exatas. Mas hoje, depois de um tempo, a gente descobre, tenho certeza. E depois eu acabei iniciando minha carreira mesmo em RH, quando eu não saí mais. Foi na Folha de São Paulo, né? Eu fui ser assistente da superintendente de RH, que está lá até hoje.
E aí acabei ficando na área, acabei me apaixonando, acabei desenvolvendo. E aí, para não entregar a idade, mas já entregando um pouquinho, né? São aí 30 anos em recursos humanos, né? Fazendo um balanço recentemente, aí 15 anos em nacionais, 15 anos em multinacionais. Então, com uma visão bem, né, abrangente aí de diferentes aspectos da área de recursos humanos. Hoje eu estou trabalhando como consultora, né? Estou prestando serviços de consultoria, bastante em desenvolvimento de pessoas, em transformação, né? Transformação cultural, transformação organizacional, mudança, change management. E contribuo bastante aí com a BRH, eu estou fazendo parte da diretoria da BRH. Recentemente aceitei um convite para ser diretora de desenvolvimento da DCAT, que é o Diretivo de Capital Humano, é uma associação espanhola, que tem aí o objetivo de reunir RHs do mundo, né? Já tem presença em 10 países. E também na BRH eu represento a Associação de Recursos Humanos dos Estados Unidos, que é a Society for Human Resources Management. Então, assim, se vai falar de recursos humanos, se vai falar de pessoas, eu tô lá. Você, de alguma forma, tem vínculo. Deixa eu então fazer a explanação de como surge, né? Essa ideia do simples e do básico, o que isso tem a ver com a própria área de RH. Eu estou fazendo um curso de conselheiro organizacional já há algum tempo, comecei bem no início desse ano, um pouco antes da pandemia e tal. E lá, claro, se discute muito estratégia, se discute muito o olhar para o futuro e o quanto o conselheiro tem que ser um grande provocador de inovação e entender o papel da tecnologia no mundo, quer dizer, tiramos o gênio de dentro da lâmpada e ele não vai mais voltar para dentro dela, quer dizer, temos que saber absorver. E eu brinco que eu sou um estranho no ninho, porque além de ser um cara que trabalha na área de desenvolvimento humano, tem a formação também como psicanalista, então tem horas que eu preciso lembrar onde eu estou, né? Nós não estamos ali discutindo como a gente vai acolher as pessoas. O conselheiro tem um outro papel, mais provocador, realmente mais estratégico, mas até que chegou o momento de falar um pouco de RH. E aí a gente cai na história de que o RH tem que ser estratégico, que o RH tem que ser estratégico, que o RH tem que conhecer o business e tal. E uma hora me deu um plim, assim, eu falei, tá corretíssimo, né? O mundo está super competitivo e não vai mudar tão cedo, mas qual é a diferença entre o RH e as pessoas que trabalham em RH serem estratégicas e conhecerem do business e elas quererem fazer business? Porque tem horas que eu começo a achar que há uma certa confusão. Então, o RH agora tem que fazer business. Peraí, mas ele tem que fazer business ou ele tem que participar do business? E para participar do business, ele tem que ficar no quadrado dele, o que não significa que ele não tenha que entender aonde o quadrado dele gruda nos outros quadrados, mas se toda hora ele sair do quadrado dele para se meter em coisas que não são da área dele, quem é que vai cuidar do RH? E aí veio a questão, tá, e o que é fazer RH? Será que a gente está esquecendo do que significa RH? Quer dizer, RH é uma sigla, mas se é uma sigla significa que tem alguma coisa mais profunda por trás dessa sigla. A sigla é só um reducionismo. E aí veio essa história de que, será que a gente está abrindo mão do básico da área? Não é voltar para o passado. Não significa voltar para o passado. Mas queria começar te provocando basicamente pensando o seguinte. Antes da gente chamar de RH, você até citou aqui, durante muito tempo, a área que cuidava de pessoas era DP, né? Departamento Pessoal. Se você quiser resgatar até um pouco do que o DP fazia, tem horas que o pessoal esquece, né? Depois migrou um pouco para RH, né? E essa expressão toda, até que em alguns momentos a gente também viu expressões como DHO, como departamento de gente e tal, bacana. E hoje? Né? O que é? Virou uma área de fornecimento de matéria-prima humanoide, mas para no fundo a gente fazer business o tempo inteiro? Como é que você vê isso? Quer dizer, o que é RH hoje? Na verdade, Danilo, assim, eu posso dizer que minha observação e percepção é que eu fui uma das primeiras aí que entrou. Eu trabalhei muito em empresa de TI, que na época já era de vanguarda de TI. Hoje outros estão aí no mercado, na vanguarda, mas eu comecei a ser business partner já faz muitos anos, né? E eu lembro que quando eu comecei a ser business partner, eu tinha pouco no mercado, pelo menos no mercado brasileiro tinha pouco. E eu exerci bastante essa função de business partner, né? Eu quis fazer o meu segundo MBA, eu fiz MBA em negócios, eu fiz o meu MBA internacional. Por quê? Porque eu acreditava e gostaria de ser um RH que fosse mais HR business partner. Então, hoje sim, como RH Business Partner, eu consigo sentar na mesa de direção, eu consigo discutir estratégia, né? Eu já ouvi muitos feedbacks de pessoas que dizem, olha,
eu nunca vi um RH que pensa tanto em estratégia como você e etc. Só que depois de um tempo, eu também comecei a refletir sobre essa coisa. Então, eu vou ser business, eu vou ser pessoas, eu vou ser... Aonde que está o RH estratégico, né? O que é esse tal de RH estratégico? E aí eu também, como uma apaixonada por pessoas, eu comecei a observar, né, o quanto nós, como recursos humanos, eu dou aula hoje de uma certificação internacional de RH, e eu sempre digo como que o RH ele tem que ter a capacidade de saber distinguir o que é uma tendência e o que o que são raízes, o que são situações que você não pode perder, né? Então, enfim, existe sim essa tendência e eu, mais do que ninguém, eu sou a super incentivadora de que o RH seja estratégico. E eu vejo que nós, no Brasil, temos muito para evoluir nisso. Mas e afinal, o que é ser esse RH estratégico? O que é isso? Qual é a essência disso? Então, eu volto para os primórdios, eu volto para o princípio, né, da onde surgiu a área de RH. A área de RH, ela surgiu para fazer o alinhamento entre o capital e o trabalho. Né? Ela é esta balança, né? Ela é o conciliador que alinha o capital e o trabalho. Né? Então, ele tem que fazer sempre esse papel diplomático de estar ali conciliando esses dois papéis. E desde sempre, eu sempre digo que se você pender muito para um lado ou muito para o outro, você vai perder o equilíbrio. Né? Se você pende muito para o lado das pessoas, e aí nós ouvimos aí num passado muito, o RH abraça a árvore, porque o RH entende de pessoas, né? Você cai o risco aí de virar numa ONG e sim. E se você cai para o lado do business, você perdeu a essência do RH, que são as pessoas. Tá? Então, eu acho que... Para mim, esse é o grande desafio do desequilíbrio. Então assim, o desafio do RH é o equilíbrio. É estar no meio. Então, se eu pendo para um lado ou pendo para o outro, eu deixo de ter esse equilíbrio. Eu gosto muito eu vou citar duas pessoas aqui que eu gosto muito eu sempre uso na minha aula. Há um vídeo, né, de um professor, o Pedro Calabres. Ele deu uma aula na SPM, é um vídeo de 11 minutos, eu uso para dar aula para os meus alunos, porque foi a melhor explicação que eu ouvi até hoje sobre o que é inteligência emocional, de uma forma bem didática. E eu gosto muito quando ele fala que o RH é uma das áreas das organizações que tem a maior inteligência emocional. Né? Por quê? Se a gente pegar o conceito mais simples de inteligência emocional, o que é inteligência emocional? É a capacidade que eu tenho de identificar os meus próprios sentimentos. E quando eu me identifico os meus sentimentos, eu tenho a capacidade de identificar os sentimentos dos demais. Né? Então, isso é uma das definições de inteligência emocional. E né? Como diz David Urch, aí o Papa do RH, ele esteve no Conar Digital agora no mês passado, então como diz ele, qual é o valor do RH? O valor do RH é fazer com que o capital humano, o RH, que conhece, que identifica pessoas, que identifica as necessidades das pessoas, que tem a habilidade, a capacidade de identificar a tomada de decisão, qual o impacto que isso reflete nas pessoas. Então, o valor do RH é conduzir as pessoas para os objetivos organizacionais. Então, não é o RH que lidera toda a empresa, né? Quantas vezes a gente já falou que, olha, não manda o RH demitir as suas pessoas e nem o RH que tem que receber as pessoas na sua empresa apenas, mas gostaria de conduzir as pessoas. É isso aí. Use o RH como apoio. Exato, porque o que é, no frigir dos ovos, o RH estratégico, né, no fim do dia? É o RH que ele tem capacidade de entender de estratégia, ele tem capacidade de traduzir o plano estratégico, então ele só vai traduzir o plano estratégico em ações e estratégias de gestão, de RH, de recursos humanos, se ele souber fazer uma leitura da estratégia. E por que ele tem que ser estratégico? Porque o RH, que ele entende de estratégia, que ele sabe falar de negócios, que ele entende para onde a organização está indo, ele se antecipa. E aí o que faz o RH estratégico? Ele pega essa estratégia organizacional, ele identifica para onde está indo a organização, quais são os seus objetivos, o seu plano estratégico, ele fala assim, agora eu vou desenvolver a estratégia de recursos humanos. E desenvolver a estratégia de recursos humanos significa, eu vou ter processos, programas, incentivos para que a organização se conduza e alcance esses objetivos estratégicos. Né? Então, para isso, né, e está mais do que provado que para você alcançar objetivos estratégicos ou para você ter equipe engajada,
você precisa que as pessoas estejam comprometidas, você precisa que elas estejam alinhadas com os valores da organização, que elas estejam alinhadas com o propósito da organização, que elas se identifiquem com o propósito da organização. Aí entra o RH. Isso, né? Quando esse propósito está claro, né? Porque é difícil me identificar com um propósito confuso, que na parede está escrito uma coisa, o presidente faz outra, a diretora de RH, ou qualquer outro diretor, faz uma terceira vertente, nas reuniões a gente pratica uma quarta, a pessoa olha e fala assim, tá, qual é a cultura desse lugar? E quem vai ser o guardião disso? Exatamente, e esse é o grande desafio, porque uma coisa é você ter os valores escritos na parede, outra coisa é você viver. Né? Então, assim, eu diria, e eu tenho falado muito nas minhas aulas, né? Eu falo assim, senhores RH, nós não podemos esquecer que é nossa responsabilidade, recursos humanos, desenvolver liderança. Se eu vou chamar um consultor, se eu vou chamar um terceiro, se eu vou ter um programa, se eu vou ter... Ok, mas nós também... E aí eu parto do princípio do RH estratégico, porque o que eu tenho... Às vezes, nós RH, às vezes nos perdemos no nosso papel. Digo por experiência, eu já vivi. Ah, não, mas isso é o líder que tem que fazer, esse é o CEO, isso tem que vir de cima. E eu começo hoje mais a chamar os RHs e dizer assim, é nossa responsabilidade como recursos humanos desenvolver liderança. Por quê? A cultura, Richard Barrett, eu adoro o Richard Barrett, é um dos meus favoritos aí quando se fala de cultura. Eu gosto muito quando ele fala sobre transformação de cultura, né? Que ele fala assim, quando você quer transformar a sua empresa, ele fala assim, tem duas coisas que você tem que fazer, né? Ou os seus líderes mudam, ou você muda seus líderes. A cultura, ela está totalmente na mão da liderança, porque é o walk on the talk é que vai garantir que a empresa vai viver os seus valores, que ela vai viver a sua cultura. Sem hipocrisia, né? Quem tem o poder toma decisões. Sem hipocrisia. Ah, mas pode vir de baixo? Pode, contanto que seja uma revolução. Como é que você faz revolução numa empresa? Né? Você vai bater panela ali? Você vai fazer greve o tempo inteiro? Você vai cruzar os braços? A organização implode. Né? Então, quer dizer, não tem jeito. Quem tem o poder é quem pode tomar as grandes decisões. Claro, a gente não está tirando aqui a responsabilidade de todo mundo que estiver abaixo executando. Mas as grandes mudanças precisam ser... Aliás, como me disse outro dia uma colega nossa também de RH, uma cliente nossa do Sul, eu tenho citado isso bastante, porque eu adorei essa expressão. Ela disse assim, como diz minha avó, escada se lava de cima para baixo. Boa não, essa, sim, né? Muito boa. Não, e Dan, além disso, assim, tem muitos dados, né? As pessoas não trocam de empresas, elas trocam de líder. Então, clássico isso, né? Clássico. Então, assim, se você não tem os seus líderes alinhados com esses propósitos, se você não tem os seus líderes aderentes à cultura, e o que são a cultura? São os propósitos, os valores. Se você não tem esses líderes aderentes a essa cultura, pode ser a cultura escrita mais bonita que já se viu. Se isso não é vivenciado, isso cai em descrença, porque as pessoas no dia a dia elas querem efetivamente ver isso. Uhum. E as pessoas são capazes de perceber, né, quando as decisões são tomadas de acordo com esses valores ou não. Tá? Então, mas aí você comentou uma coisa de equilíbrio importante, só para a gente não perder essa questão dos valores. Uma hora você falou de passado, não foi exatamente essa expressão que você usou, mas foi algo parecido, versus princípios. E você também brincou com a questão de tendências versus raízes. Em nenhum momento aqui a gente está dizendo que o RH, pelo menos essa é a minha postura, essa é a minha provocação muitas vezes, tem que voltar ao passado e virar um DP. Né? E o Pelo Rafael contrário. Martins, né? Até ele comentou aqui uma coisa também, fazendo um contraponto a isso. A gente estava falando uma hora de que não é papel do RH fazer a liderança das pessoas, e sim desenvolver os líderes. E foi o que ele falou, gestão de pessoas não é com RH, mas entendo que no sentido de que não sou eu que tenho que ir lá dar o feedback. Né? Durante muito tempo, quando eu trabalhei no mundo organizacional, na década de 90, eu lembro que muitas vezes quem me dava o feedback não era o meu líder. Eu lembro de uma sessão com uma moça incrível chamada Helenita. Eu era muito moleque, início de carreira, cheio de energia e tal, né? E às vezes fazia bobagem. Eu lembro que quem me chamou para dar um feedback foi ela, que era da RH. Não foi o meu líder na época. Né? Eu lembro dela me perguntar, você sabe o que é uma empresa? Né? E eu, sei, blá, 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 não sabe bosta nenhuma. Né? Uma empresa é um grupo de pessoas que se junta para fazer algo que sozinhas elas não iam conseguir fazer. Aí, claro, vem com aquelas lições de morais que foram importantes,
para eu aprender. Mas quem me deu essa lição? O RH. Mas que não era quem estava comigo no dia a dia. Então, quando a gente diz, quando o Rafa, por exemplo, diz que gestão de pessoas não é com o RH, é isso. Não é o RH que tem que liderar no dia a dia. Porém, para a gente não desequilibrar, como você mesma colocou tão bem, sim, é o RH que tem que proporcionar as ferramentas para desenvolver esses líderes. Isso aí. Porque senão a gente vai confundir aqui crenças e valores. E aí o Barrett fala muito bem isso. Sai da crença. Crença é um elemento formado a partir de elementos vividos. Se são elementos vividos, estão no passado. O que a gente fazia 30 anos atrás talvez não sirva num mundo hiperconectado, com Glassdoor da vida, né? Onde eu, antes de aceitar um emprego, eu vou ver o que o povo fala desse lugar e não é o que este lugar me vendeu, né? Não sei se você lembra quando teve aquele vídeo, há muitos anos atrás, com o Murilo Gum, que hoje é uma sumidade, mas ele era um ilustre desconhecido, que chamava Entrevista ao Contrário. O estagiário ia ser entrevistado e ele é que entrevistava a empresa e pedia um monte de coisa. Nós estamos vendo isso hoje, né? O mundo mudou. Então, assim, não é se apegar a crenças, mas se apegar a princípios, a valores. É isso aí. Ótimo. Quais são os princípios e valores do RH? Porque aí só uma provocaçãozinha básica. O que significa RH mesmo, Sal? Recursos humanos, né? Pois é. Então, E é outro equilíbrio que é um desafio, Danilo, porque e eu digo por mim também, tá? Eu já fui RH mais jovem, hoje já sou RH um pouco mais senior, mais experiente. Então, quando você entra... Madura. Eu gosto muito do Rodrigo Galvão, que é o presidente da Oracle, eu gosto muito quando ele, nas palestras dele, né, ele fala assim, olha, nós queremos que as pessoas pensem fora da caixa, né? E quando elas entram na organização, a primeira coisa que nós fazemos é dar uma caixa para ela. Então, eu acho que nós temos, né, nós quando ingressamos no mundo corporativo, temos que seguir, e eu concordo que deve haver as regras, né, a forma de movimentar-se dentro desse organismo. Porém, eu chego a uma altura da minha carreira que eu comecei a me questionar, né, eu vou seguir a regra ou eu vou olhar nos olhos do ser humano e vou falar com esse ser humano? Então, eu tive experiências de vida e eu aprendi a desenvolver uma técnica, né, que como diretora de RH, eu pegava, tirava o meu crachá com as pessoas e falava assim, ó, eu tive uma situação que eu fui entrevistar uma pessoa, falei, mas por que você está saindo da empresa? Ai, não, eu recebi uma proposta, eu vou ganhar mais, né? Eu falei, tá, arranquei o crachá, falei para ela, agora você não está mais falando com a diretora de RH, você está falando com a Salete, você está indo embora por quê? Eu não estou me dando bem com o meu chefe, com o meu líder. Então, esse resgate de você olhar para as pessoas e esquecer que a gente não... Tira a máscara. Tira esse discurso formalizado de que, olha, né, isso não pega bem no meu currículo, isso não vai ficar muito... o que vão pensar? Tira essa máscara, nós temos que começar a voltar para o básico no sentido de olhar para as pessoas. De entender, como diz Richard Barrett, de entender as necessidades das pessoas. É isso que vai ter gente, é isso que vai transformar a organização, é isso que vai fazer as pessoas ficarem engajadas. A gente está vendo muita gente desistir das organizações e não é porque elas não têm emprego. É porque elas estão dizendo, cara, não está valendo a pena, eu estou adoecendo. Chega uma hora que, assim, e eu tenho insistido muito nessa pergunta em alguns processos de coaching ou de mentoria, especialmente quando o dilema é a transição, né? Eu quero trocar de emprego, que é perguntar à pessoa, quanto você paga para trabalhar onde você trabalha e ganhar o que você ganha? Vamos fazer um cálculo juntos. Existem custos diretos, coisas que você só consome porque você está neste emprego, seja uma roupa, seja um restaurante ou coisas do gênero. Tem custos indiretos, coisas que você não pode fazer porque você trabalha nesse lugar, ou quando você for trabalhar naquele lugar também não vai poder, como, por exemplo, férias programadas. Não são poucos os lugares que já não permitem mais o indivíduo programar as férias, porque não dá para saber, vai ter que ser na hora. Tá bom, mas eu pago X se eu puder programar minhas férias e pago 2X se eu não puder programar. E tem os custos invisíveis, né? A depressão, a úlcera, o casamento que vai indo para o buraco e a pessoa não está percebendo, e por aí vai. Então, olha que importante, que não é porque é luxo, não é porque é bonitinho, não é porque agora humanização, né, a gente já fala disso há alguns anos, não é porque agora virou moda falar de humanização, é porque agora está começando a ter problemas de produtividade. É porque agora está custando dinheiro. Exatamente. As pessoas estão saindo. Exatamente. Eu peço desculpa para alguém escreveu aqui, me falou de se recursos nas organizações. O que são recursos?
Foi acho que equipe alguma coisa. Ele fez um comentário Pessoas bem interessante. São recursos de uma organização? Boa! Eu adorei o comentário. Do Marinho. O Marinho é nosso parceiro aqui, fez uma live super boa legal. sobre equilíbrio de saúde física, mental, emocional. Então, o Marinho, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu costumo normalmente abrir minhas palestras, lives, o que seja, eu sempre costumo dizer assim, nós temos que partir do princípio, e às vezes nós esquecemos disso. Sim, as organizações elas têm que ter fins lucrativos, elas são pessoas jurídicas, elas vão buscar os fins lucrativos, né? Senão ela não vai ser uma organização, ela vai virar uma ONG, ela vai ser uma outra coisa que não é com fins lucrativos. Porém, houve um momento na nossa história que nós entendemos que era só isso, a organização. E isso é o risco, né? É um risco. Por isso que nós precisamos cada dia mais de recursos humanos, a área de recursos humanos que entendam de pessoas, para chamar de volta e dizer assim, as organizações existem para servir pessoas. Sim, elas vão ter fins lucrativos, é uma necessidade de sobrevivência. Nós trabalhamos porque gostamos, porque amamos, mas porque também é uma necessidade de sobrevivência. Então, todo mundo ali está buscando sobreviver. Só que uma organização, ela está para servir o quê? Pessoas. Se eu desenvolvo... mas eu desenvolvo um produto para servir quem? Pessoas. Mas eu presto serviço para quem? Para as pessoas. Essa organização, ela é feita de quem? Não sei, de pessoas. Não sei não, hein? Eu fico ouvindo muito nos cursos que eu vou fazer, nos debates. Há um futurologismo aí falando que daqui a pouco não vai precisar, né, quase mais de gente, porque as máquinas, os softwares vão dominar, e aí nós vamos ter uma categoria, por mais que eu entenda que tudo isso é para as pessoas, mas daqui a pouco, será que a gente não vai ter empresa trabalhando para a empresa? Quer dizer, é a empresa X que trabalha para a empresa Y, que trabalha para Z, que por acaso essa talvez sirva as pessoas. Então, o ponto aqui, eu fiz essa pergunta uma vez em um curso que eu estava, que é assim, será que as empresas ainda vão precisar de pessoas no curto prazo? Bom, é a razão de existir, né? São as pessoas, ou não? Eu também acho, mas às vezes eu vejo um discurso que parece que não vai ter mais gente no mundo. Parece que as empresas, na verdade, não vão mais precisar de pessoas. E eu ouvi o Marinho dizer assim, pessoas são recursos. Se nós não entendermos que a razão de existir... Aí nós temos que voltar para uma pergunta mais anterior ainda, que é a razão de existir. Né? Então, assim, tem um... Né, eu trabalhei numa empresa com muitos jovens, tá? E eu sentava na mesa de almoço deles, reflexão, né? E eles diziam para mim assim, não, eu não acredito em amor, né? E eu fui para casa pensando assim, mas se a razão de existir é o amor, se eu não acredito em amor, eu não vivo mais, eu sobrevivo. Então, se eu deixar de acreditar que pessoas são a razão da organização existir, se eu deixar de acreditar que o serviço... Não é o trabalho, é o serviço é para servir. Eu estou para servir, eu vim como ser humano para servir a sociedade. Então, respondendo um pouquinho da pergunta do Marinho, né? É o servir, eu estou aqui para servir, eu estou para servir a sociedade, eu estou para servir as pessoas. Né? Então, eu não posso... Não é um recurso. Recursos humanos não é um recurso. Né? O nome DH, agora cada um tem um nome, gente, gestão, capital humano... Mas, enfim, tudo isso para dar um princípio para uma área de recursos humanos. Mas, no fim do dia, nós estamos falando de gente, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de gente que tem necessidade, nós estamos falando de pessoas que têm sentimentos, nós estamos falando de pessoas que têm emoção. Então vai acabar? Então agora a inteligência artificial vem aí, nós não vamos mais precisar das pessoas. Nós vamos perder a essência da vida? Nós vamos perder a essência da vida, que é o relacionar-se? Aliás, nós estamos perdendo. Nós não ligamos mais para as pessoas. Nós não ligamos mais para as pessoas, nós mandamos WhatsApp. Nós não cumprimentamos mais as pessoas no aniversário. Nós mandamos WhatsApp, nós damos um like. Então, enfim, eu sou super a favor da tecnologia, né? Eu sou formada em análise de sistemas, eu sou progressista, eu sou super a favor da tecnologia. Só que a tecnologia, ela tem que nos servir. Olha o que ela está proporcionando aqui, né? A gente olha tá podendo falar, se ver, pessoas comentarem, pessoas assistirem, vão assistir de depois. suas casas. Tá lindo. É sensacional, mas ela está para nos servir. Não para que nós nos tornemos escravos da tecnologia, não para que nós passemos mais tempo nas redes sociais, na tecnologia, do que olhar verdadeiramente para alguém, do que olhar para o ser humano que está do seu lado. Então, eu trabalhei eu tive a oportunidade de trabalhar numa organização, num projeto, basicamente, fiquei por pouco tempo, e eu via uma sala com 80 pessoas dentro do mesmo andar, onde as pessoas todas se falavam ou por vídeo,
ou por communicator, né, por uma forma, por WhatsApp, as pessoas não levantavam e iam até a mesa de alguém conversar, né? Então, este olho no olho, por quê? Porque tem o sentir, porque tem até essas, né, por que as lives, os neurocientistas estão dizendo, por que elas eventualmente, às vezes até geram estresse? Por quê? Porque nós, quando estamos em frente a um ser humano, nós interagimos, nós estamos lendo o body language, nós estamos sentindo, nós estamos percebendo, nós estamos vendo a feição. Por que os robôs, né, às vezes tem carinha de gente? É só um robô. Por que precisa ter olhinho, boquinha? Exatamente, porque nós precisamos do sentir. Então, nós somos seres sociáveis. Nós precisamos do calor, nós precisamos da experiência, nós precisamos sentir. E eu não posso deixar de, antes que eu esqueça da gente, não pode deixar de falar nessa live daquela famosa frase do Jung, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja somente outra alma humana, né? Aonde nós vamos precisar resgatar isso, né? Quando é que nós vamos precisar retomar, né? O resgatar, olhar, seja uma alma humana. Então aqui, e muito se fala de transformação digital, muito se fala de que as pessoas vão perder os empregos, né? E eu gosto muito de há uns 2 anos atrás eu assisti a Cristina Palmaca, né? Que é a CEO da SAP, e eu adorei o comentário dela. Ela disse assim, vamos refletir, há 100 anos atrás, nós tínhamos a tecnologia, a Revolução Industrial. Essa área de tecnologia, ela começou 100 anos atrás. Ela começou com a Revolução Industrial. Ela começou com as máquinas substituindo as atividades... Braço humano, né? Braço humano, né? A manufatura, o que era manufatura? Era fabricar com as mãos. Há muito tempo nós deixamos de fabricar com as mãos. E aí a pergunta que aí eu devolvo para você a provocação. E por isso nós deixamos de nos relacionar, e por isso nós deixamos de amar, por isso nós deixamos de fazer o que viemos fazer. Como essência humana, não. Mas a gente está tendo um baita desafio, né, para lidar com isso. Eu vou fazer um trabalho na Anshan agora na quinta-feira, e tem a ver com falar sobre mudanças e os impactos disso na nossa capacidade de se manter equilibrado, né? O Marinho perguntou se equilíbrio é a chave da vida. Não sei se é a chave, mas é no mínimo um dos pilares, né? Um dos pilares de uma vida saudável. E falar um pouco também sobre como é que a gente toma decisões nesse mundo tão veloz. Tal. E aí, uma hora cheguei numa frase que eu adorei, que até estava no relatório em espanhol, você que gosta tanto, né, da Espanha e da língua espanhola, que falava assim, o problema não é as máquinas pensarem como as pessoas. Isso é uma programação, é você entender alguns mecanismos. O problema é quando as pessoas começarem a pensar como as máquinas. Porque a frase pode parecer só um jogo de palavras, mas se as máquinas pensam como as pessoas, o que tem as pessoas pensarem como as máquinas? É porque o mesmo caminho que vai não é o mesmo caminho que volta. Quando eu vou, eu vejo a árvore, né, no caminho por um ângulo. Quando eu volto, eu vejo por outro. Não é o mesmo caminho, né? Um pouco como diz o Heráclito, é impossível o mesmo indivíduo se banhar 2 vezes nas águas do mesmo rio, porque não é o mesmo indivíduo, não é o mesmo rio. Então, o mesmo movimento de fazer as máquinas pensarem como as pessoas... O Yuval Noah Harari, no Homo Deus, coloca bem isso, né? Não vamos confundir inteligência e consciência. Inteligência, olha, eu acho que o meu notebook é mais inteligente do que eu. Capacidade de processamento dele, os aplicativos que ele tem instalado, ou o meu smartphone, ele é muito mais inteligente do que eu, especialmente com boas programações. Consciência ainda não foi dada às máquinas. E tem uma outra coisa que ainda não foi dada, que é a questão emocional. Então, a máquina pensar como as pessoas no sentido de raciocínio é programável. Mas quando as pessoas começarem a pensar como as máquinas, ou tentarem, significa que elas estão abrindo mão do coeficiente emocional. E aí tem uma outra coisa, já que eu citei o Harari aqui, vou citar ele de novo e devolver a bola para você. Você usou agora há pouco uma expressão, você falou assim, as empresas são pessoas jurídicas. E você sabe que como psicanalista a gente vai aprendendo, e Lacan, né, Jacques Lacan foi um cara que provocou muito isso, a importância da linguagem para a formação da nossa personalidade, até para a formação da nossa capacidade emocional. Então ele dizia, tudo é linguagem, tudo. Né? E se eu dou nome a uma coisa de um jeito, significa que ele vem com toda aquela carga. Então quando a gente fala pessoa jurídica, isso por si só já tem aí um viés, né? Uma armadilha. Mas então é uma pessoa, né? Não. Né? Aí o Harari diz no livro Sapiens, eu já citei isso tantas vezes que vou ficar até meio repetitivo, mas eu acho lindo, porque num dos primeiros capítulos, blocos ali do livro,
ele fala da lenda do leão da Peugeot. E por acaso, Peugeot, né, marca de carro e tal, eu tive um Peugeot quando eu morei em Portugal, pela empresa, então eu pensei, poxa, mas eu dirigi tanto tempo um Peugeot, e eu que gosto de histórias, gosto de lendas, gosto de mitologia, não sabia que o leão da Peugeot era uma lenda. E ele fala, não é o leão da Peugeot que é uma lenda, é a Peugeot inteira. Porque as empresas não existem. As empresas são ideias, as empresas, os governos, os países, eles são ideias que as pessoas, um grupo de pessoas adota e passa a seguir aquilo. Por quê? Porque eu não abraço a Peugeot. Se eu quiser dar um beijo na Peugeot, mas eu vou lá no prédio da Peugeot e dou um beijo. Não, você deu um beijo no prédio. O prédio não sentiu nada no seu beijo. Não, então tá bom. Então vai lá falar com o presidente da Peugeot. Não quero falar com o presidente, eu quero falar com a Peugeot. Então, quando a gente fala pessoa jurídica, pode ser uma falsa construção, porque pessoa jurídica não sente nada, porque não é uma pessoa. Né? Eu lembro uma vez numa campanha na Band News de uma empresa qualquer de energia norueguesa, acho, enfim, que falava assim, a empresa tal, que eu não lembro o nome também, não importa, a empresa X está pensando, não, a empresa não pensa, essa empresa não acha nada, quem acha são as pessoas. Sim, e se as pessoas nas empresas estiverem doentes, e muitas estão, porque talvez, né, agora não é uma acusação nem nada, até porque eu vou ter que fazer o meia-culpa aqui, eu também trabalho na área, mas se o RH parar de cuidar de pessoas, não é o RH que vai pegar todo mundo no colo, mas se ele não for o grande facilitador, como o Rafa comentou aqui, como você também falou, e portanto esquecer da própria natureza do nome, recursos humanos. Se não é um recurso inanimado, é um recurso animado. Bom, e se é um recurso animado, tem emoção, tem vida. Se a gente não souber lidar com isso, nós vamos ter um problema, nós vamos colapsar o mundo organizacional. Não, e aí, acho que assim, pessoa jurídica que é o termo, mas assim, pessoa jurídica no sentido de que quando você tem uma relação, você tem que, existem umas formalizações que você constitui essa relação. Então, por exemplo, um casamento, né? Você vai lá frente ao juiz, você se declara, eu quero sim casar com essa pessoa, então você faz um contrato. Né? É claro que o contrato psicológico, eu sempre digo, na minha visão, né? Eu sempre digo que o contrato psicológico ele tem um efeito gigantesco frente a um contrato escrito, mas é um contrato. Então, a entidade jurídica, né? E aí eu vou querer voltar um pouquinho para um outro princípio. Entidade, você usou uma palavra ótima. Entidade. Pessoa jurídica é o termo. Legal isso. Não, e o que eu volto, assim, eu tenho estudado muito sobre esse voltar dos primórdios, né? Por que nós existimos em grupo? Né? Porque existem duas necessidades inatas do ser humano, né? Que é a liberdade e a segurança. Então, o ser humano, quando o Estado surgiu, por que o Estado surgiu? O Estado surgiu porque as pessoas entenderam que elas prefeririam abrir mão da sua liberdade em prol de uma segurança, porque elas entenderam que juntas elas combateriam melhor os perigos, o leão e etc. Então, assim, surgiu o Estado, surgiu as civilizações, surgiram os grupos. E para mim, essa é uma finalidade da empresa. A empresa junta um grupo de pessoas com uma finalidade, né? E sim, ela vai ter fins lucrativos porque existe um contrato dizendo que esta é a finalidade de uma organização, de uma entidade, né? Como você preferiu o nome. Mas ela é constituída de pessoas. Então, a partir do momento, como disse você, que nós deixarmos de entendermos que tudo são pessoas. Se não existisse a entidade, se não existisse a pessoa jurídica, se não existisse organização, se não existisse Estado, se não existisse tecnologia, o que ainda existiria? As pessoas. Gente que sente, gente que vive, gente que vibra, gente que sonha, gente que tem necessidade. Então, assim, para mim, a razão da existência é a evolução. Né? Nós estamos aqui para crescer, para evoluir. Então, esse é a finalidade. Só que é isso. Será que em algum momento, e eu na minha carreira já me perguntei também em algum momento, será que em algum momento nós não estamos esquecendo isso? Porque nós estamos na tendência, né? Então, inteligência artificial, né? Então, assim, eu como recursos humanos, claro, eu sou super a favor. Eu acho que inteligência artificial ela vai ajudar muito em muitas coisas. Mas, né, vamos antes de colocar uma inteligência emocional no recrutamento e seleção, pensar que o primeiro contato que as pessoas têm com a sua organização, né, vai definir, né, a experiência que ela tem com você. Então, eu já peguei situações de entrevistas de inteligência artificial em que não tinha uma instrução para quem estava do outro lado. Então, eu, como recursos humanos, eu vou sim usar a inteligência artificial.
Mas claro. Eu não posso deixar de me colocar do lado de quem está lá passando por essa entrevista por inteligência artificial. Mas legal você ter falado desse uso, porque outro dia a gente discutia exatamente isso. Quer dizer, como é que nós do RH vamos sustentar nossa posição se a gente ficar com uma quase ideologia, caso, né, fiquemos com uma ideologia de não, porque são as pessoas, tal, se a tecnologia está atrapalhando as pessoas, então, né, não pode ter tecnologia. Não tem jeito, não vai pôr mais o gênio dentro da lâmpada, como eu brinco e tal. Agora, o quanto a gente vai ter que aprender a trabalhar ao lado de TI, e não mais só naquele discursinho bonito, um pouco politicamente correto do trabalho em equipe, do team building, e sim num processo ligado diretamente à produtividade. Sem a tecnologia, a gente vai começar a ter um alcance cada vez mais curto, face a quem estiver usando e que vai capilarizando e conversando com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Quer dizer, antes, fazer processo de seleção era: vamos ler o currículo, aí vamos selecionar alguns, aí vamos ligar para as pessoas, aí vamos fazer uma pré-entrevista, aí vamos selecionar mais algumas para depois chamar para uma entrevista presencial. Horas e horas e horas, que tinha um limite da quantidade de gente que eu tinha disponível. Hoje eu posso fazer uma varredura com o robô no LinkedIn ou em qualquer banco de dados de currículo, palavras-chave, termos-chave, eu quero faculdade X, Y, Z e tal, ele faz uma varredura. Isso é impessoal? Claro que é impessoal, mas em compensação é muito mais produtivo. Por quê? Eu, Danilo, né, tô chateado hoje porque meu time perdeu, meu time nunca perde, mas caso acontecesse dele perder, né, meu time perdeu, ou eu tô bravo, meu filho foi mal criado comigo, ou eu tô com dor de barriga, aí eu olho aquele currículo e por acaso a pessoa fez uma faculdade que uma ex-namorada minha tinha feito e a desgraçada me largou. O que garante que eu não tenho ali um processo inconsciente falando assim, essa faculdade é meia boca? Não. Peraí, já o robô, ele não tem dor de barriga, ele não fica triste se o time perde, ele não fica chateado, ele não tem mecanismos inconscientes que descartam o currículo porque aquela pessoa tem o mesmo nome de um tio meu que eu detesto. É o quê? Luiz Antônio de Almeida? Ah, eu tenho um tio também, Luiz Antônio, detesto esse desgraçado. Pô, Danilo, mas esses impactos têm o tempo inteiro na nossa vida. O robô não tem. Então, de novo, estamos falando aqui de equilíbrio, né? Agora, a gente vai ter que aprender a trabalhar com a turma de TI. E eles vão ter que aprender que, no final das contas, se a tecnologia ainda for para o uso das pessoas, sejam elas dentro da empresa, caso as empresas ainda precisem de pessoas, ou seja, para o consumidor final, nós temos que entender como é que gente funciona. E sim, gente é um bichinho complicado, sim, né? sim, gente sim, não tem botão de liga e desliga. Sim. Né? Não tem manual. Gente tem, não tem manual, né? Você que tem filhos, eu também, não nasce com manual. Eles não nascem, né, com o manualzinho na mão, né? Como me criar, né? Guia prático, não tem. Você falou agora há pouco, você usou uma expressão que durante um tempo foi muito importante, depois ficou meio piegas, agora parece que está achando o seu ponto de equilíbrio, que é gente sonha. E da onde vem esse sonho? Não se sabe explicar. Gente sonha porque ou isso é uma herança espiritual, ou ele ouviu isso quando era criança, ou ele viu um desenho, mas gente sonha, gente pensa em coisas que não existem ainda e que elas querem que existam. É isso aí. Você sabe que hoje em dia tem muita gente falando sobre propósito. Depois eu queria responder mais uma provocação do Marinho aqui que eu achei bacana. Mas enfim, tem muita gente falando sobre propósito, né? Ah, mas o que é propósito? Assim, tem muita gente tentando definir o que é propósito, né? Para mim, né, a minha concepção... Até a gente também. A gente está nessa também. Sim, mas eu gosto de dizer assim, propósito é isso, é o que vem da tua alma. É aquele desejo que vem do fundo, que você não sabe de onde explicar. É aquele negócio que você acordou um dia e falou, nossa, meu sonho era ver o maior número de pessoas possíveis se desenvolvendo. Esse é um desejo que vem da alma, né? Ele vem do fundo do coração, né? Na HSM Online que teve há 2 semanas atrás, foi muito bacana, que nós tivemos uma aula até do Heart Method, de uma palestrante que ela falou muito de escutar, de ouvir o coração, né? De escutar o coração. Então, o propósito ele tem que vir do fundo da alma, né? Não tem que estar no manual, não tem que estar num guia, não tem que ficar explicando muito. Mas o que é propósito? Propósito é o seguinte, né? Na minha concepção... E eu vou ganhar dinheiro com o meu propósito? Vai, o dinheiro que você precisar. Sim, mas propósito é assim, escuta, você nasceu lá quando você era criança, você sentiu o quê? Eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para ajudar a humanidade. Esse é o propósito. E ele vem da onde? Do sentir. Ele não vem do pensar, a mente mente. Ele vem do sentir. Então, o que nós estamos precisando resgatar?
O que nós estamos precisando retomar como sociedade? E aí vai muito bem nesse paradoxo que você falou das máquinas. É o sentir, as máquinas não sentem. A máquina não tem propósito. Ela é programada por um ser humano que sente. Mas ela não vai ter essa capacidade. O guitarrista do Sepultura estava aqui com a gente umas 2 semanas atrás e a gente estava discutindo a questão do agora, né, de como estar no agora, como é que é para o músico, né, viver o agora e o perigo de se perder em divagações. Não muito diferente do que a gente está falando aqui, né? Agora precisa de gente e nós estamos cuidando de gente. E ele falou dessa coisa do sentir e eu confesso que na hora achei que ele ia levar a conversa para um lado que eu não ia acompanhar. E foi genial, porque ele falou, a gente precisa ficar dando nome para tudo. E aí a gente fica procurando o nome das coisas e a definição e da onde veio e a família e não sei o que. E a gente não sente. Então, não, este vinho, ele é de uma uva taná que veio da região X, que fica no sudoeste do Chile. Você sentiu o gosto? Não, então, não, mas é que esse gosto aqui, ele lembra amêndoas do sul da França. Mas você sentiu? Eu já percebi que você está dando definições. E na hora eu acho que eu não capturei tão bem. Aí agora você brincou com essa paráfrase, a mente, né? E é isso. Então, assim, a gente precisa resgatar um pouco esse sentir. E é diferente, diferente não, é difícil isso no mundo organizacional, Sal. E para mim aqui tem um baita de um dilema que eu não sei ainda como resolver, que é o fato de que o mundo organizacional trabalha por crescimento de lucratividade, especialmente se a empresa está listada na Bolsa de Valores. Porque se ela ainda é uma empresa donal, o dono pode levantar a mão e falar, bom, olha, para mim tá bom, eu não quero crescer mais que isso. Mais do que isso, eu vou perder o controle das coisas, eu vou adoecer, não faz sentido, a gente vai perder qualidade e tal. E a gente vê que alguns estão tendo a coragem de dizer, para por aí. Mas quando a empresa é listada em bolsa, tem um desafio. Se eu não der mais lucro o ano que vem do que eu estou dando esse ano, eu corro o risco das minhas ações desidratarem. Elas desidratando, eu perco recursos financeiros para investir nessa empresa, tenho que abortar projetos. E para dar lucro, eu tenho que fazer mais com menos. Que para mim é a métrica perigosíssima que as organizações não perceberam. As organizações não existem, né? Que alguns líderes precisam perceber. Por quê? O mais é infinito, o menos não. Então, e aí, bom, enfim, eu 30 anos em organizações, né, eu não posso deixar de ser fã de trabalhar para elas. Eu sou grata a tudo que eu sou, eu devo às experiências que eu vivi nas organizações. E nós, como seres humanos, né, eu diria para você, eu gosto muito de uma frase que meu marido fala, né, que ele fala assim, a faca, ela tem 2 propósitos. Ela tem um propósito nobre, que é de você cortar o seu alimento para você comer, e ela também pode matar uma pessoa. Tudo vai depender do uso que você faz dela. É um ser inanimado, né? Ela não tem vontade. Então, assim, para mim, as organizações, de novo, né? A gente parte do princípio que nós nos unimos em questões de segurança, resolvemos virar sociedade, e esse é o aprendizado, aprender a conviver, aprender a nos relacionarmos, aprendermos a amarmos, né? E tem uns que vão estar numa escala evolutiva, tem outros que vão estar numa outra escala evolutiva. Então, eu acho que isso, para mim, é de novo, né? Nós, como seres humanos, nós temos que ter a capacidade de sentir e olhar para o que estamos sentindo. Só que hoje o mundo está muito rápido, a quantidade de informações é muito grande. Então, quando que eu paro para sentir? Quando que eu paro para olhar para mim? Quando que eu paro para interpretar o que eu estou sentindo? Agora, se não dá tempo de eu fazer isso, você acha que vai dar tempo de olhar o que o outro está sentindo? Então, assim, mais do que empatia, né? Tá no estágio além da empatia. Porque a empatia, claro, eu perceber a emoção do outro e me preocupar em absorver. Mas eu tenho insistido muito que a gente precisa evoluir agora para a alteridade. É isso aí. É mais do que só sentir, é reconhecer que o outro existe. Não, sim, e assim, reconhecer a existência do outro. Eu só vou amar o outro quando eu me amar. Se eu não me amo, eu não tenho nada para dar, eu não vou amar o outro. Então, nós precisamos sim, tem muita gente falando de propósito, tem muita gente falando de resgatar esse deixa eu me amar. Né? A HSM esse ano teve até aula de meditação. Deixa eu escutar o meu coração, deixa eu escutar o meu sentir, deixa eu olhar para a minha alma. Porque quando eu identificar que eu tenho alma, eu vou olhar para a alma do outro. E aí cada um vai ter que ter o seu chamado, né? Mas enfim, eu não queria perder. E o Ricardo falou, pô, desculpa, o Marinho falou, não, tô adorando o Marinho. Eu gostei muito que ele falou assim, mas as empresas hoje não têm mais prédio.
Então, esse princípio do RH, do capital e trabalho, hoje as empresas, né, ou as instituições, como o Danilo gostou, as entidades, né? Como entidades, gostei de entidade. Mas instituição também é um nome legal, acho que faz sentido. As entidades hoje, elas estão sendo criadas, né, concebidas sem capital. Né? Você não tem mais os assets, né? Você não tem mais os seus ativos. E elas estão sendo utilizadas através do conhecimento. Então, mais uma vez aqui é o humano sendo chamado, porque quem tem o conhecimento é o ser humano. Né? Então, hoje a relação está entre conhecimento e trabalho. Né? Ela não está mais entre capital e trabalho, porque hoje as pessoas estão vendendo conhecimento. Então, as máquinas, elas vieram para quê? Né? Elas estão a nosso serviço. Elas vieram para tirar toda essa carga burocrática das pessoas, né? Eu não preciso usar menos a manufatura, embora tenha uma série de vantagens em usar a manufatura, e usar mais o coração, usar mais a mente para co-criar coisas que sejam para o bem da sociedade, para co-criar mais para a sociedade. Então, eu acho que é esse, né? Nós estamos aí caminhando aí estamos aqui um tempinho discutindo assim, acho que esse é o grande chamado, né, o sentir. E aí eu vou fazer uma outra provocação que eu não posso deixar de falar, porque quanto mais eu tenho falado bastante para turmas de RH, para grupos de RH, né, eu falei na FIDAG, para 250 pessoas na América Latina, e eu lembro que eu olhava os comentários das lives anteriores, e aí ficava todo mundo assim, mas é o meu chefe que, mas é o meu líder que, como é que eu faço com o meu líder, como é que é o meu líder que, é o meu chefe que. Né? E aí eu fiz uma provocação, eu falei assim, nós não estamos falando de empatia? Você é RH, você se colocou no lugar desse líder? Você teve empatia com esse seu líder? Você entendeu como é que ele está se sentindo? Você sentou com este líder, né, com o seu presidente, com o seu eu, e você perguntou para ele assim, como é que você está se sentindo? Né? Porque esse líder também sente, tá? Então, assim, a empatia dessa troca. E outra coisa que eu vejo, é muito comum nos RHs, eu já ouvi muito em RHs, né? Os RHs dizerem, não, mas nós cuidamos das pessoas, nós acolhemos, nós cuidamos das pessoas. E quem cuida de nós, RH? Nós mesmos. Casa de ferreiro, espeto nem existe. Como assim, Salete? Sim, nós temos que buscar recursos, terapia, coach, mentor. Nós temos que buscar recurso, porque nós somos a força da organização, nós somos o rosto da organização, nós somos a parte da alma da organização e nós que vamos cuidar das almas da organização. Para isso, legal você falar nós vamos estar bem. Bom, a gente se conheceu quando eu ainda estava numa primeira consultoria que eu trabalhei, na Pixis, com o Ivan Petrini e tal. E nessa época, eu lembro que eu fiz um trabalho, acho que para TIM, que a gente foi rodar o Brasil num programa de liderança. E junto comigo, até porque eu era um jovem consultor, eu tinha saído do mundo organizacional, onde eu tinha ficado quase 10 anos na Diageo, mais uns 3 anos antes em outras empresas menores, mas para a consultoria eu era ainda muito júnior. E aí, nesse trabalho, ele chamou um cara chamado Charles Popov para viajar comigo e dar um peso, né, de maturidade para o treinamento e tal. Então eu conversei muito com o Charles. E o Charles falava uma coisa na época que eu não entendia, porque eu estava chegando ali, mas hoje, assim, encaixa perfeitamente com o que você falou. Nós estamos falando de 15 anos atrás. Eu lembro que ele, até na época, lançou um artigo, um texto assim muito legal, que ele dizia assim, o RH não cuida do RH. Se não era esse o título, era algo muito próximo disso. E na época eu não entendi, falei, como o RH não cuida do RH? E hoje, assim, é isso, 15 anos depois, o RH parece que às vezes esquece que, né, a tripulação, né, dos aviões já nos ensinou qual é a regra. Né? Caiu a máscara de oxigênio, põe primeiro em você. Não é por egoísmo, né? É para você poder cuidar bem do outro. É isso aí. E aí você falou a história do líder, isso me lembrou também o quanto cuidar do outro tem via de mão dupla também na questão da liderança. Porque, não sei se você lembra quando a gente fez uma reunião uma vez para começar a construir o conceito da Casa da Liderança, que eu tinha feito um projeto com esse nome, e eu estava pensando em expandir, chamei uma turma para a gente discutir conceitos de liderança, naquela casinha que a gente tinha, né, lá no Ipiranga. E aí eu lembro que alguém fez uma provocação na época muito legal. Falou, tá muito bacana, tá incrível, tá super didático essa associação de pedaços da casa com competências da liderança, mas você não acha que depois, ou você vai ter que fazer um outro programa, ou pôr um apêndice aí, que é o seguinte, tudo bem o líder cuidar de pessoas e aprender a ser um bom líder, mas os liderados não têm que aprender a ser bons liderados também? A gente fala muito sobre ensinar o líder a fazer a gestão de pessoas,
Mas as pessoas não têm que aprender a fazer a gestão do líder, quer dizer, de si mesmas também, como liderados, mas também saber lidar com o líder. Esse olhar generoso, como você falou, mas também saber colocar limites no líder, às vezes. Às vezes é preciso que eu diga, ó, daqui você não passa. Fica muito passiva, né? Ah, espero que meu líder se transforme em Gandhi, em Madre Teresa de Calcutá e resolva todos os problemas. Então, Dan, mas você sabe que quando eu falo de autoconhecimento e eu falo e nós aqui somos os totais incentivadores de que o desenvolvimento ele vem do autoconhecimento, né? Como diria Freud, é sempre mais fácil, o problema está sempre no outro, né? E eu cada dia mais tenho tentado praticar que tudo está em nós, né? Se eu tenho empatia, se eu estou compreendendo o outro, se eu estou bem, né? Se eu estou harmônico, se eu estou inteiro, se eu estou equilibrada, se eu estou dentro do meu ser, né? Se eu identifico a minha alma, tudo para mim fica mais fácil, né? Quando eu não estou bem, então qualquer impacto do outro é um grande peso para mim, né? Em outras palavras, ou seja, né? É como diz Freud, né? A criança sempre vai dizer que o problema está no outro, nunca está em mim. E o crescimento, o amadurecimento é quando eu começo a dizer que o problema está em mim e não no outro. Bom, e como ele disse também, a psicanálise, não precisa se fiar só nesta metodologia, mas a terapia é, sobretudo, uma cura através do amor. Esse amor precisa começar primeiro com o respeito a si mesmo. Eu preciso me amar para querer melhorar. Porque se eu não me amo, eu não vou melhorar nem a pau. Porque para assumir que eu tenho que melhorar, significa que eu tenho que reconhecer que algo não vai bem. Mas se eu reconheço e eu não me amo, significa que eu abro uma brecha para o outro me bater. Então eu já bato antes mesmo de apanhar. E aí fica assim, eu acho que hoje eu como RH, as mensagens que eu tenho levado mais e mais né, o RH tem que ter, sim, ainda mais hoje, nesse momento de pandemia, nós temos que ter capacidade de harmonizar, nós temos que ter capacidade de colocar as pessoas para trabalharem de forma colaborativa, nós temos que assumir a responsabilidade de desenvolver liderança, nós temos que assumir este papel. Agora, o que aí a gente volta ali para o começo da live, e o cuidado com aquele equilíbrio, né? Então, assim, primeiro eu tenho que me conhecer, eu tenho que estar bem, eu tenho que identificar os outros, eu tenho que identificar quem está na organização, eu tenho que identificar como é que estão as sensações, as emoções dentro da organização. E aquela frase antiga que a gente está tendo que resgatar, sabe? Faça ao outro o que gostaria que fosse feito a você, né? Como é que você gostaria de ser tratado, né? Eu estou dando aula de RH e tinha uma pessoa que não veio da área de RH, ela falou, Salete, por que os RHs não dão retorno de um processo seletivo? Sabe, vamos falar de voltar para o básico? Se coloca no lugar daquela pessoa que está procurando um emprego, que criou uma expectativa, vamos dar um retorno para aquela pessoa? A resposta é sempre que não dá tempo, né? Então, se não dá tempo, significa que cuidar de gente não vai dar tempo. E não é a prioridade. E não é a prioridade. Não é a prioridade, porque eu perdi o equilíbrio. Bom, falando em prioridade, a gente tem mais 1 minutinho e meio aqui. Eu vou fazer meu speech final e vou passar a palavra para vocês, você fecha, né? E assim, a gente falou de muita coisa aqui. Você falou, alguém comentou aí dos lugares que nem mais prédio não tem. Eu lancei um livro chamado Arqueólogos do Futuro, alguns meses atrás, que eu falo que o mundo, como disse o Eric Bauman, ele falou que o mundo é líquido. Não, o mundo nem mais líquido o mundo é etéreo, de éter. Você nem toca mais nas coisas, né? Como você falou, não tem mais o asset. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. E para lidar com isso, vai ter que ter clareza de propósito. Né? Propósito como entidade, como departamento, como indivíduo. Para nós, a questão do propósito está resolvida. A gente vai lançar agora em breve um e-book e um vídeo do Universal Journey, que é um método que a gente está propondo para ajudar as pessoas, mas a gente já deixa bem claro desde o começo. Só existe um propósito no mundo e é igual para todo mundo. O propósito da vida é ser útil para o outro. Como nós vamos fazer isso? Aí depende dos equipamentos que cada um de nós recebeu, das competências, um pouco aquele chamado que você falou aquela hora, e eu estou com muita clareza disso, quando a gente tem feito encontros de calibração emocional com as empresas, a gente tem chamado as pessoas nas conversas a realizarem isso. Então, é isso que a gente chama de voltar ao básico, é voltar a cuidar de gente. Não é voltar ao passado, é voltar ao sólido. Não, e tem que evoluir Fica mesmo. à vontade para fechar aí, nos últimos segundos. Não, e só para concordar com você, nós temos que sim desenvolver competências técnicas, temos que sim aprender a falar de negócio, temos que sim, somos capazes como RH. Mas é isso, o valor dos recursos humanos é a condução das pessoas.
né? Então nós temos que olhar para as pessoas, nós temos que entender as necessidades das pessoas, nós temos que ser capazes de colocar essas pessoas harmonicamente trabalhando juntas na condução de um objetivo maior, de um propósito. É o básico, mas que na que verdade é o não é serviço. simples, é sólido, né? É isso aí. Meu anjo, bom, vamos marcar mais 28 lives para a gente terminar esses assuntos todos. Delícia. Muito obrigado, do fundo do coração. Eu que agradeço. Agradeço a todos. Imagine, agradeço a Divirta-se. todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo e que nos ouviram.